Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã, trazendo uma palavra que se encontra em Juízes 6, versículo 11. Eu gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que viessem se inscrever no canal, venha compartilhar, deixe seu like também, o seu comentário também é bastante importante para que o YouTube venha recomendar então esse vídeo, considerando então que ele é bom, né? Então é o Evangelho de Deus, é a Palavra de Deus, né, que eu venho trazendo aqui então para edificar vidas, né? Talvez o irmão, a irmã esteja precisando, né, de uma palavra de Deus. Eu trago hoje aqui então a vitória de Gideão, né? Então em Juízes capítulo 6, versículo 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os medianitas não os encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu-se: O Senhor Deus está com o nosso povo? Por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que o nosso antepassado nos contaram que o Senhor costumava fazer? Quando nos trouxe do Egito, ele nos abandonou e nos entregou aos medianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda essa força e livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Então aqui, né, o Gideão, ele estava então malhando então trigo dentro, né, de um tanque onde eles costumavam pisar então a uva, né, para fazer o vinho. E ele foi então surpreendido, né, por esse anjo, né, que o anjo do Senhor, ele destaca como o anjo do Senhor, né? Então ele é surpreendido ali pelo anjo, né, dizendo que ele é corajoso e que Deus está com ele. Mas ele não entende por que Deus o abandonou, o povo de Israel, nesse período. Entregou então nas mãos do midianita. Mas para que nós venhamos a entender melhor essa história, quando esse povo de Israel, eles eram escravos no Egito. Quando Deus usou Moisés para tirar esse povo do Egito, né, ali no Egito, eles na época eram o povo idólatra. Eles adoravam outros deuses, Deus feito de madeira, Deus feito de ouro, de bronze. Então, quando eles saíram, Deus tirou eles do Egito, eles ficaram então, né, com essa tendência de adorar deuses falsos, Deus que não fala, Deus que não caminha e que não tem poder nenhum. Então nesse momento aqui, eles começaram a adorar outro Deus, e Deus então começou a castigar eles, entregando então nas mãos dos midianitas, né? Então o povo, ele pecou contra Deus, e Deus então deixou que o povo midianita dominasse Israel por 7 anos, né? Os israelitas se escondiam em cavernas, e se escondiam então em lugares seguros, nas montanhas, para que os medianitas não o pegassem. E os medianitas ainda eles eram os homens, soldados maiores do que os próprios israelitas, eram maiores e mais fortes ainda que os israelitas. Então, eles nesse momento aqui, eles estão sendo atacados então pelos midianitas, né? E toda vez, né, que os israelitas semeavam, né, trigo, né,
então, para a sua sobrevivência, né, os midianitas eles vinham e os atacavam, né, e destruiu todas as suas plantações, destruiu todas as suas colheitas e não deixavam nada para que os israelitas vivessem, né? Não teria então nada para que eles comer, porque eles vinham e destruíam as suas plantações. Então os israelitas eles pediram então socorro para Deus, né? Então eles estavam em pecado, né? Porque eles se tornaram ali um povo idólatra. Então nesse momento que eles viram, né, que Deus estava irado com eles, eles pediram então socorro a Deus. Mas Deus ele tem compaixão desse povo, né? Da mesma forma que nós também, quando nós pecamos, nós pedimos perdão a Deus e Deus ele tem misericórdia de nós. E ele então, eles nos socorre naqueles momentos mais difíceis. Então esse povo de Israel aqui, eles pedem socorro a Deus. Eles pedem misericórdia para Deus. E Deus então, ele se comoveu então pelo pedido de socorro então desse povo, né? Então Gideão, né, ele estava ali então malhando trigo, né, no tanque de pisar uva, né, escondido dos midianitas, né? Quando então um anjo ele fica sentado então debaixo de um carvalho, que seria uma árvore. Ele está sentado observando então Gideão a malhar então esse trigo dentro desse tanque de pisar uva, né? Então, quando o anjo do Senhor apareceu, né, para o Gideão, e o anjo falou: você é corajoso e Deus está com você, né? Quantas vezes, né, nós, né, eu ou você, a gente pensa que está sozinho. Você pensa talvez que Deus te abandonou, que Deus esqueceu de você, mas Deus ele está trabalhando. Deus trabalha também no silêncio, né? Então aqui Deus ele estava então já trabalhando, enquanto o povo lá pedia socorro a Deus, Deus estava então já falando então com Gideão, para que Gideão então fosse o salvador então daquele povo, do povo de Israel, né? Então o anjo chama ele de corajoso e diz que Deus está com ele, né? Mas Gideão ele responde ao anjo, né? Deus está com o nosso povo, e o que está acontecendo com a gente? Deus nos abandonou, né? Conforme eu vinha falando, muitas vezes tu pensa que Deus te abandonou, mas Deus ele não te abandonou. Deus ele é fiel, Deus é Deus, Deus é o nosso Pai, e ele jamais vai nos abandonar. Então Gideão ele se queixa então para aquele anjo, né, para que, né, pela tristeza deles acreditar então que Deus abandonou ele. Mas Deus, o anjo do Senhor, ele diz ao Gideão, então vá com toda a sua força então, e você vencerá então os midianitas. Então Gideão respondeu ao Senhor: como posso então libertar o povo de Israel dos midianitas, sendo que a minha família é a mais pobre, né, da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menor, menos importante da minha família, né? Muitas vezes talvez você pense, né, que você é pobre, né, que Deus ele não vai te usar por isso, né, que Deus não vai te abençoar. Mas Deus ele não está preocupado se você é rico ou se você é pobre. Deus ele usa quem ele quer, né? Conforme ele achar que você vai ser uma pessoa, né, merecedora, uma pessoa fiel a ele, a Deus, então ele vem a te usar. Independente se tu é pobre, se tu é o menor da tua família, então Deus ele vai usar, da mesma forma que ele usou Davi, que era o mais moço e o menor da família de Jessé. Deus então ele está usando aqui Gideão, que é da família mais pobre, né, da tribo dele, e também ele era o menor de sua família.
Então vejamos que ele fala, então eu sou a pessoa menos importante da minha família, né? E o Senhor respondeu: pode fazer isso, você pode fazer isso, porque eu sou com você, Gideão. Né? Então o importante não é a tua pobreza, não importa o teu tamanho, não importa a tua idade, o que importa na verdade é Deus está contigo. Se Deus está contigo, com certeza absoluta você será o vencedor, né? Você será vitorioso. O que você tem que fazer é ver então se tem algo de errado na sua vida para que você, né, peça perdão a Deus, e assim então, após ter um conserto, né, com Deus, após, né, você, né, se apresentar a Deus e ter fé e ser fiel a Deus, Deus vai te usar, e se Deus estiver contigo, com certeza tu será vencedor. Né? Então Gideão percebeu que tinha visto, né, um anjo do Senhor face a face. Né? Então aqui na Bíblia, toda vez que se expressa o anjo do Senhor, né, provavelmente seja o próprio Jesus Cristo, né, porque o anjo de Deus diz aqui, então ele pode ser o próprio Deus, o Todo-Poderoso, mas é mais provável que seja Jesus Cristo. Então quando ele percebeu, né, que ele estava diante do anjo do Senhor, né, que seria Jesus Cristo, face a face, então ele teve medo, né, ele tremeu de medo, achando então que ele ia morrer porque ele viu esse anjo face a face. Mas o anjo do Senhor falou a Gideão: não tenha medo, você não morrerá, né? Porque Deus, ele é o dono da vida e também da morte, então, né, só vai morrer no momento que ele quiser, senão não terá perigo nenhum. Né? Então diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor dominou Gideão. Né, o Espírito do Senhor é o Espírito Santo de Deus, né? Da mesma forma que o Espírito Santo, ele dominava então Sansão, que ele ficava forte o suficiente para vencer as suas lutas. Da mesma forma que Gideão, o Espírito Santo então dominou então Gideão para que ele viesse então a enfrentar os midianitas. E diz aqui: o Espírito do Senhor dominou Gideão, e ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro. Né? Então ele usou essa corneta para avisar o seu povo, que eles tinham esse costume, no momento que eles quisessem se reunir, então eles tocavam então uma corneta, né, feita por chifre de carneiro, e eles tocavam em todos o seu povo, os seus soldados, vinha até aquele lugar do qual tinha sido tocado essa corneta. Então ele tocou a corneta e os homens da família Ebiezer foram junto com ele, foram até a ele então. Então Gideão, ele manda mensageiros para chamar os homens da tribo de Manassés, da tribo de Aser, de Zebulon e de Naphtali, e foram juntar-se, todos eles então foram chamados, e eles foram juntar-se então com uma forma de reunião então com Gideão, que Gideão então falou então que ele tinha falado com o Senhor, com o nosso Senhor, nosso Deus, então para que salvasse Israel do povo midianita, né? Mas o Senhor Deus disse a Gideão: você tem homens demais, e se você derrotar os midianitas com muitos homens, vão pensar que derrotaram com sua própria força, né? Porque Deus, ele é o Deus do impossível. O que é possível nós fizemos, o que é impossível Deus faz. Então Deus, por isso que Deus dá essa ordem aqui, para que Gideão não leve muitos homens, que leve apenas 300 homens, para que, né, todo o Israel reconhecesse que foi Deus que venceu a luta, que Deus venceu a guerra, e não, né, o exército, no caso de Gideão. Né? Então Deus fala: derrotarão com as próprias forças, né, para que eles não pensem que derrotaram com as próprias forças, que eu não os ajudei. Então Deus mandou
separar 300 homens com eles, e Deus daria a vitória para Israel, a vitória para o exército, no caso de Gideão. E os medianitas eram como nuvem de gafanhoto, quer dizer, eles eram muitos. Além de serem muitos, eles eram maior do que os israelitas e eram também mais fortes. Então seria então impossível que o povo de Israel vencesse então esse povo medianita. Então aqui Deus está provando que Ele é o Deus do impossível. Deus está provando então que o momento que você pede socorro a Deus, que você clama a Deus, Ele te socorre, né? Então, para isso que Ele é Deus, que Ele é o nosso Criador e Ele é o nosso Pai amado. Então, eles eram então como nuvem de gafanhoto. Então, Gideão deu a cada um dos 300 homens que ele escolheu uma corneta de chifre de carneiro, né? Então, e um jarro com a tocha dentro. Então, bem perto da meia-noite, Gideão e seus homens chegaram perto do acampamento dos midianitas e tocaram então essa corneta então feita de chifre de carneiro, e quebraram então o jarro. Então eles, ao chegar onde estava o acampamento dos midianitas, eles tocaram então essa corneta, né, feito de chifre de carneiro, e pegaram então os seus jarros de barro e jogaram no chão, né, e ficaram então com as tochas de fogo acesa, né, na mão esquerda. Então esse momento aqui é o momento que eles, à meia-noite, diz aqui que à meia-noite eles fizeram isso. Então, o momento que eles estavam dormindo, lembrando que naquela época não existia luzes onde eles estavam provavelmente num campo acampado, ali provavelmente era escuro, é uma escuridão total, e o momento que eles tocaram, então, né, eles tocaram então essa corneta, eles jogaram então o jarro no chão, fizeram muito barulho, e eles gritaram: uma espada pelo Senhor Deus e uma espada para Gideão, né? Então eles levaram um susto, sem entender o que estava acontecendo, como era escuro, era meia-noite. Então eles começaram a lutar uns contra os outros. Então eles mesmos acabaram se matando, e alguns deles então conseguiram fugir, né? Mas os soldados, no caso de Gideão, eles foram atrás e mataram todos eles e tornaram então vencedor Israel. Então aqui ele vence mais uma batalha através do Senhor nosso Deus, né? Então Deus aqui, ele mostra para mim, para você, que ele é o Deus do impossível. Não sei o que você nesse momento está passando, talvez você está passando por algo impossível, talvez você esteja passando, né, por situação muito difícil, mas eu venho aqui então te contar a história de Gideão, né, um homem que foi dependente então de Deus, ele dependeu de Deus para que ele tivesse então essa vitória. E se Gideão teve essa vitória, você também pode ter uma vitória em cima daquilo que é um impossível. Porque Deus, ele era ontem, ele é hoje e ele será sempre Deus. Ele fez milagre naquela época, ele faz milagre nos dias de hoje então. O que você precisa é crer, colocar então a tua situação na presença de Deus, para que ele venha então, ele sendo então o Deus do impossível, que ele venha então a te dar a vitória. Então nós precisamos crer, nós precisamos entregar então a nossa vida, nós precisamos entregar as nossas dificuldades, os nossos problemas para Deus, para que ele venha operar milagre em nossas vidas. Amém? Então gostaria de convidar os irmãos para que viessem orar comigo, né, e que nós possamos ser abençoados por Deus. Deus Pai, nós nos colocamos, Senhor, em Tua presença nesse momento,
E nós pedimos, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor venha operar milagre em nossas vidas. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor deu a vitória para Gideão, oh Deus Pai, que o Senhor venha a nos dar a vitória também. Que o Senhor venha operar milagre em nossas vidas. Independente, Pai, se a nossa situação seja financeira, se ela seja de saúde, Pai, Tu és, Senhor, o Deus de milagre. Opera, Senhor, milagres e maravilha em nossas vidas. Cura, Pai, as feridas, Pai, as mágoas do irmão, da irmã. Oh, Deus, venha também dar a cura de todas as enfermidades. Repreenda, Deus, todo espírito de enfermidade. Abençoa, Senhor, cada um. Oh, Senhor, venha nos abençoar nesse momento. Oh, Pai, desça sobre nós a Tua glória, a Tua graça, Pai, e nos abençoa para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Agradeço ao irmão, à irmã que esteve comigo até o final, né? E deixe seu like, se inscreva. Não esqueça de compartilhar para vir cooperar com esse canal. Que Deus venha te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Amém.